Parece que a questão de Taiwan ganhou importância novamente. Em outro vídeo aqui do canal, que eu falei da disputa entre Estados Unidos e China, ficou como um dos elementos, um dos pivôs dessa relação conturbada que envolve China e Taiwan. A participação dos Estados Unidos forma desse triângulo muito perigoso e muito importante para a gente entender a política, a dinâmica da economia mundial. Envolve esses dois países, na verdade, esses três países, por diversas questões. Mas a relação entre Taiwan e China é muito mais complexa, tem elementos que datam, né, de um tempo, uma linha do tempo historiográfica diferente dessa que a gente está vendo hoje. E por isso mesmo vale a pena a gente trazer aqui para conversar um pouco mais sobre isso. Olá, meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista e eu sou analista de política internacional. Hoje eu vim falar sobre a questão de Taiwan, mas antes eu queria tirar um assunto da minha frente, que acho que é importante a gente falar sobre o que o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, fez em relação à sua política monetária. Aqui sempre eu faço comentários de economia, de finanças, de política internacional, geopolítica, e esse tema é muito importante para a gente entender o que está acontecendo hoje na economia mundial, porque já se discute uma recessão dos Estados Unidos e que provoca um efeito dominó em diversas economias do mundo. Para a gente entender um pouco melhor, os Estados Unidos ele vem aumentando a sua taxa de juros desde março desse ano. E para a gente entender um pouco melhor isso, o Fed, ou a Reserva Federal dos Estados Unidos, tem uma taxa de juros de 0,25% já há muitos encontros, há muitos meses, que de mês em mês, ou de períodos em períodos, né, o Banco Central dos Estados Unidos ele se reúne, e dessa vez foi um aumento bastante significativo. E para a gente entender um pouco a linha temporal, em março estava em 25 pontos percentuais a taxa de juros, o que não é muito, mas para níveis de Estados Unidos é significativo. Era uma política monetária que, além disso, e isso, como eu expliquei no outro vídeo aqui sobre um outro aumento de taxa de juros dos Estados Unidos, eu acho que foi em maio, o Fed tem um balanço bastante grande, né? Ou seja, ele ao longo do tempo fez ações para aumentar o seu endividamento, os seus ativos também, né? Porque a gente precisa pensar como se fosse partidas dobradas, né? Então, aumentou o seu passivo e o seu ativo e, dessa forma, fez uma política monetária de injeção de liquidez nas economias. E o que o Fed está tentando fazer desde março desse ano, que ele vem, como eu falei, aumentando a sua taxa de juros e diminuindo o seu balanço, é fazer uma limpeza dessa situação financeira de bastantes ativos, né, nas mãos do Banco Central, e aumento da taxa de juros para fazer com que a economia ela entre numa rota de um pouco mais de retração. Mas não apenas para reduzir o crescimento econômico, mas para lidar com a inflação de outras formas, né, que obviamente você aumenta a taxa de juros, vai provocar uma diminuição do desempenho econômico e vai diminuir, e de certa forma isso já vem acontecendo, mas não só por esses motivos, tá? O que acontece é que, em função da Covid, da guerra na Ucrânia, tanto o crescimento econômico dos Estados Unidos não respondendo direito à retomada das atividades econômicas depois de lockdowns e da Covid em si, né? Porque houve a vacinação nos Estados Unidos, e isso provocou um efeito de fazer com que as pessoas voltassem a consumir e frequentar lugares públicos. Isso não se reverteu num crescimento econômico muito significante, mas o mercado de trabalho nos Estados Unidos está muito aquecido. O desemprego lá é baixíssimo, está quase na casa dos 4%, mas em função de todas essas questões, os Estados Unidos decresceu. Né? As questões que eu digo são relacionadas ao descasamento na logística e das cadeias produtivas, problemas relacionados à guerra na Ucrânia, inflação, que encareceu demais petróleo, encareceu demais produtos derivados de commodities agrícolas e, claro, commodities ligadas ao minério, porque todas as commodities aumentaram de preço, né? A grande maioria delas, na verdade. Então, isso tudo trouxe problemas e um fardo muito grande em termos de inflação para os Estados Unidos, que agora está na casa dos 9%, 9,1%, né? Para ser mais preciso, e decresceu nos últimos 2 trimestres 1,6% e depois 0,9%. Ou seja, há uma recessão técnica, mas como o mercado de trabalho está bastante aquecido, não dá para cravar aqui que os Estados Unidos vai entrar em recessão de cara, mas é bastante possível. É muito possível que isso venha acontecer, justamente porque a economia mundial não conseguiu se recuperar. Uma das grandes economias que está vinculada aos Estados Unidos passa por problemas, que é a economia chinesa, e a gente precisa entender o que vai acontecer aí no futuro próximo para saber o que vai acontecer com os Estados Unidos. Bom, era isso, né? Só deu um geralzão, um overview do que está acontecendo por lá, porque eu não podia deixar de falar
antes da gente entrar no assunto que interessa de fato, que é a questão da China, de Taiwan e dos Estados Unidos estarem nesse imbróglio, porque o que que aconteceu? Aqui para a gente entender, né? A China é um país central, né, no capitalismo contemporâneo, é um país central porque fez parte desse movimento chamado globalização, então é uma economia interconectada com o mundo inteiro. Mas ela não fez isso sozinho, né? O governo chinês não fez isso sozinho. Ele contou com ajuda, contou com lugares economicamente vantajosos e que tiveram vantagens com a relação da China. Um deles é Taiwan. E aqui precisa ser dito uma coisa importante. A China vê Taiwan como China, né? Não existe uma diferenciação entre o que é China e o que é Taiwan. Simplesmente pode ser visto por algumas lideranças chinesas como uma província rebelde, mas desde de que houve a Revolução de 49 na China, o Partido Nacionalista, o Kuomintang, ele acabou sendo escanteado para Taiwan, foi para Taiwan se refugiar dos comunistas. De certa forma, os Estados Unidos também vê, porque desde 71 considera Pequim como a capital da China, mas em Taiwan, se for perguntado quem que é a China de verdade, eles vão afirmar que a China de verdade é Taiwan, ou a Ilha Formosa, ou a República da China, que é assim que Taiwan se considera. E daí considera os comunistas e os chineses, cuja capital é Pequim, como desviantes da ordem, desviantes do que é de fato a China. Do contrário, a China considera Taiwan, lógico, como uma província rebelde e que, ao longo, né, da história, houve tentativas de Mao Zedong e depois isso se desdobrou em tensões, mais que Mao Zedong foi tentado, mas depois estourou a guerra da Coreia e nesse contexto os Estados Unidos fez uma aliança estratégica com Taiwan para impedir que a China retomasse aquele lugar para ele e que os Estados Unidos tivesse uma vantagem ali na região do Pacífico, né, e do Estreito de Taiwan em relação à China e pudesse conter a ameaça comunista que representava a época da Guerra Fria. De qualquer forma, as relações, por mais tensas que fossem, elas mudaram, né? Como eu falei, em 71, em que Nixon, através do Kissinger, fez uma aliança com a China para se opor à União Soviética, né? E aí tem um imbróglio que envolvia questões relacionadas tanto à Índia, como a questões relacionadas à geopolítica da Guerra Fria. E o desdobramento disso foi os Estados Unidos reconhecendo Pequim como a capital da China e, de certa forma, tirando Taiwan da sua lista de importância ou da sua lista de prioridades para fazer frente à ameaça comunista, porque agora a China mudava de patamar, apesar de continuar comunista, mas de patamar em relação aos Estados Unidos, que viu ali uma oportunidade de, dentro das transformações que ocorriam nos Estados Unidos, transformar também a relação que tinha com a China. Bom, para a China, de certa forma, Taiwan serviu muito bem a diversos interesses que a China teve. Processos comerciais, processos financeiros, ali se dão de uma maneira super intensa. Por exemplo, a questão do import processing, ou processamento de importações, usado também para plataforma de exportação das suas mercadorias. Taiwan serviu e ainda serve como um hub que liga a China ao resto do mundo. Financeiramente não é diferente, porque se há exportação de mercadoria, também há bancos e finanças relacionados. E dessa forma, Taiwan também ajuda a China a fazer uma conexão do sistema econômico e financeiro chinês, que é relativamente bastante fechado, com o resto do mundo, porque lá em Taiwan tem praças financeiras que fazem escoar dinheiro para dentro e para fora. Obviamente tem questões relacionadas a taxas de câmbio diferenciais, né? Isso é mais visto em Hong Kong, mas em Taiwan também. E isso ajuda a China a explicar, né? Por que desde a década de 80, que a China teve suas reformas econômicas, Taiwan também passou por um processo bastante grande de crescimento e desenvolvimento econômico e os dois países se interligaram umbilicalmente. Taiwan também, por seu lado, depende muito da China, depende da produção que vem da China e muitas empresas de Taiwan são conectadas com a mainland ou com Pequim. Por isso, pensar num desacoplamento econômico entre Taiwan e China é, na minha visão, praticamente impossível. Os Estados Unidos ele não tem a força necessária para se colocar ali de maneira efetiva, porque a China não vai permitir. Ao longo do tempo, a China cresceu economicamente e crescendo economicamente também, aquele desejo de ordenar ou retomar a ilha de Taiwan cresceu. Não estou dizendo que isso vai acontecer, não estou dizendo que necessariamente a China vai retomar Taiwan amanhã, né, e vai acabar com essa visão de província rebelde para um local geográfico incorporado
a República Popular da China. Mas o aumento do poderio econômico chinês permite com que diversas iniciativas militares aconteçam perto de Taiwan, no Mar do Sul da China, que esse é um tópico diferente, mas muito importante da gente tratar. E dessa forma, os Estados Unidos, ele querendo, né, ao longo das últimas décadas, aí, últimas década e meia, 2 décadas, mudar radicalmente a sua postura em relação à China e Taiwan, mostrou que agora isso ficou muito mais agudo. Por uma questão também muito importante, né? Como eu iniciei o vídeo falando, tem outro vídeo aqui no canal que fala da disputa China e Estados Unidos, que é relacionada aos semicondutores. Essa é a tecnologia central de fronteira do capitalismo e por isso a gente pode ver que se ajuda a explicar muito da disputa que está acontecendo agora lá e por que a Nancy Pelosi indo para Taiwan representa uma ameaça tão grande, já que, claro, a China, a República Popular da China, considera Taiwan como, né, integrante do governo chinês. Os Estados Unidos levando um representante para lá, representante oficial de alto escalão, é considerado um ataque à soberania, ou foi considerado. A tradição da política externa da China é de agir com muito mais parcimônia, no curto prazo não tomar decisões assodadas e pensar no longo prazo. Obviamente, né, e essa é uma visão que eu tenho, o que aconteceu foi uma tentativa de humilhação e que vai ter uma resposta. Pensando em questão de não ter sido na hora que a Nancy Pelosi estava lá, né, pode ser que aconteça em alguns dias ou meses, mas não seria de uma forma não pensada ou que representasse um perigo eminente de uma guerra de duas potências nucleares, como é o caso de Estados Unidos e China. O curioso é a gente notar que muita gente falava sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, explicando os motivos do, entre aspas, fracasso da Rússia, em função de haver idosos no governo do Putin, né, e haver um Kremlin totalmente tomado por ideias frágeis, ideias ultrapassadas e que se refletiram em tanques russos atolando na Ucrânia e sendo detonados e destruídos por drones. E isso, claro, por causa de serem idosos que estavam gerindo a máquina de guerra, a logística de guerra. A Nancy Pelosi nasceu em 1940, né? Então ela não é nenhuma jovem mulher, ela é uma senhora, já é uma idosa, e ela carrega muitas crenças e muitos aprendizados ao longo do tempo e visões ideológicas em relação ao mundo, e em relação à China. Ela já foi militante contra as revoltas, né, da Praça da Paz Celestial, de Tiananmen, e foi com uma camisa, né, a China para protestar contra o que ela considerou ser um massacre, né, o que de fato foi uma questão política importante na China. E até agora, o que eu vejo que aconteceu é que tem um grau de agência, apesar de ter essa disputa estrutural entre Estados Unidos e China, tem um grau de agência da Nancy Pelosi de enfrentar a China, de se opor ao regime ditatorial, autocrático dos chineses e fazer isso de forma, além de representar interesses que estão por trás dela, né, que fazem a sua sustentação política, como qualquer político tem isso por trás deles, né, tem a ver com as suas crenças pessoais, a sua paixão pela democracia, pela liberdade, a despeito dos efeitos que isso pode causar. É uma crença bastante limitada e é uma crença que, ao meu ver, é um erro e levou a um erro estratégico e que não se explica nem pela necessidade dos Estados Unidos querer demonstrar poder, porque não é assim que se demonstra poder, não é fazendo provocação barata, é sim liderando transformações objetivas, fazendo com que os outros convirjam o seu apoio e sua visão para a visão de quem quer ser liderança. No caso dos Estados Unidos. Então isso foi só uma provocação barata e talvez seja explicado pela gerontocracia estadunidense. Biden é idoso, ela é idosa e a gente não pode falar que são as decisões mais acertadas que estão sendo tomadas na relação dos Estados Unidos com a China. Será que é isso? Porque se for em função de idosos terem causado os problemas que ocorrem na Ucrânia, também a gente pode falar que isso aconteceu nos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos vai aceitar esse rótulo? Ou será que muitas das pessoas que fizeram a crítica à Rússia também vão fazer? Uma pessoa com uma idade já avançada, com crenças e posições que são consideradas errôneas na condução da política de um país, de uma potência como os Estados Unidos, que poderia levar muito bem a uma guerra naquele momento, né? Se não fosse a resposta da China muito mais tranquila do que aquela que estava se aventando por uma parte da mídia, e mais na internet, com certeza isso aí foi quase uma unanimidade, já estavam decretando a Terceira Guerra Mundial, quando
Não foi isso que aconteceu. Mas fica a reflexão e um convite a quem tem certos preconceitos parar com isso. Obviamente tem o grau de agência, né? Como eu falei, que eu acredito que a Nancy Pelosi tem, apesar de ter uma estrutura por trás. A agência, ela existe, mas antes de tomar qualquer decisão, o líder e a pessoa no papel de liderança precisa ter cuidado. Porque se não tem o mínimo de cuidado, ele é sacado para fora e outra pessoa mais apta e com menos paixões destruidoras, né, ou destrutivas dos interesses comuns de um Estado, vai tomar o lugar e vai fazer o papel que tem que ser feito de pessoa do Estado. Mas por hoje era isso. Até a próxima e um abraço.